Olá! Cheguem mais agora que essa live rolando vai ficar gravada onde? No canal novo, Fafa Conta Mais, aquele canal que eu criei para conversar com vocês, adultos, sobre questões de infância. Se aqui na live, no Instagram, que tá rolando agora ao vivo, tiver alguma criança, aquele recadinho, que agora vai rolar um papo entre adultos, conversa que vai ser chata pra vocês. Então, chama um adulto bem legal pra te ajudar a procurar alguma história no canal Fafa Conta, porque agora vai rolar um papo entre pessoas crescidas. Criançada, esta live não é pra vocês, essa live vai ser chata, esta live é uma live para adultos. E Carol, ó, tem um monte de criança aqui, Laísa, Mariana. Agora vai rolar papo entre adultos. Chamem aí um adulto bem legal que esteja com vocês e procurem um canal, procurem lá no meu canal Fafa Conta algum vídeo de história, tá bom? Ó, tem gente falando que vai colocar os gêmeos para Naná e que já volta. Andréia, estamos te esperando. A Carol está entrando, deixa eu aproveitar e falar que o quê? Faltando 5 minutos, vim sentar aqui no escritório, montar o celular no tripé e quebrou meu negocinho que segura o celular. Então, hoje, ó, tá aqui. Então, hoje faremos assim, celular na mão. Por isso que vai ficar mexendo um pouco, é porque fiquei sem o tripé, tá? Fiquei 1 hora sustentando o celular. Por quê? Porque não dá para apoiar ele em algum lugar, porque o meu carregador de bateria é por baixo. Ó, tem mais criança aí. Criançada, um beijo. 9 horas da noite é a hora de criança estar dormindo, eu acho. Ou indo pra cama. Ó, lá no canal tem um monte de história boa para embalar o sono. Procurem lá, Fafa Conta, chama um adulto bem legal, tá bom? Pra não ficar sozinha a criança no Instagram essa hora, 9 horas da noite, tá? Cadê a Carol? Por que a Carol não tá entrando? Vamos ver. Já chamei para entrar, vamos tentar de novo. Enquanto isso, vamos relembrar. Vou até colocar aqui, vou só esperar conectar. Aí, olha ela, que poder, Brasil! Oi, amiga, tudo bem? Que bom te rever, você tava com saudade. Não é? Deixa eu me concentrar só para escrever aqui o tema para quem entrar. Tá. Vamos falar sobre... Vai lá. Já vou falando e escrevendo. Então, ó, hoje nós vamos falar sobre gênero. Continuaremos com esse papo, a parte 2. Tá? Isso aí, vamos continuar esse bate-papo. Tá dando uns picotes no teu som, Carol. Tá mesmo? Agora vamos lá, peraí. Melhorou, não sei. Ó, Tá ótimo. melhorou? Acho que tá bom, acho que tá bom. Tá, então tá bom. Bom, Tá bem. tudo bem com você? Então tá, qualquer coisa você me avisa. Tudo ótimo! Hoje eu não tô sozinha. Hoje eu trouxe Jerônimo para nos ajudar aqui a entender os conceitos de gênero. Jerônimo, foi um dos alunos, ficou, a história é essa, um dos alunos achou com cara de Jerônimo, ficou Jerônimo, tá? Mas Jerônimo também. Eu não sei. Você tem o Jerônimo? Eu tenho 2 até, na verdade. Um que eu deixo na caixa de brinquedos das minhas sobrinhas. Elas brincam com o Jerônimo. Que coincidência! Ah, não! Olha aí, ó. Não sei onde tá o Jerônimo agora. Se eu soubesse que era esse o boneco, porque a Carol já tinha me falado que ia trazer um boneco. Eu tinha pego. Pois é, ó, vocês têm que se conhecer, viu? De repente vai que dá um match entre o meu Jerônimo e o seu. Vai que dá, né? Só que o meu eu tenho que fazer. Esperamos. Gostei. Pois é, isso é Jerônimo. Agora sabe o programa que então, ó, vai ser bem didático. Adorei que seu. Vai lá, então vai lá. Eu sem o meu tripé, eu tô assim, ó, livre pelo espaço, porque o meu tripé quebrou. Eu posso ficar procurando o meu Jerônimo enquanto isso. É muito ruim? Eu vou distrair, acho que o povo. Melhor não, vai de boa. Eu tava aqui, eu tava te ouvindo quando você disse que quebrou, né? Sim. Então, sabe o quê? Vou aproveitar e puxar um assunto que tem a ver com o nosso papo de hoje, que foi, como é que era o nome? Acho que era o Leonardo, que me escreveu falando que até pra gente falar sobre a questão, pelo que eu ouvi falar, a Natura tá sendo cancelada, porque chamou o Tami Miranda para fazer o comercial de Dia dos Pais. Você viu isso? O pessoal que está acompanhando. Vi sim.
Eu, não, Vi eu sim. só vi assim, aí acho que era Leonardo, ele me lembrou disso. Eu falei, essa é uma forma até que a gente pode começar a nossa conversa de hoje. Vamos lembrar, Carol, Beleza. rapidamente, questão de gênero. Vamos O lá. gênero está no órgão sexual? Então vamos lá, ó, precisaremos de Jerônimo. Gente, ó, eu já falei isso na outra live, mas vamos fazer um resumão. E hoje vai ficar um pouquinho mais didático, porque a gente vai usar o bonequinho para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, lembrando que várias questões sobre sexualidade, vários conceitos, desenvolvimento psicossexual, a gente já foi conversando aí, hoje é a nossa 10ª live, né, dessa quarentena. Ao final de hoje. É a 10ª live! Toca aqui, amiga! Bate aqui. Ah, que maravilha! Bate! Nas nossas mãos. Vai lá! Isso aí! Foi meio desencontrado, mas enfim, valeu! É a 10ª, gente! Então, ó, já tem... Como é que é? Oi. Completaremos 10 horas ao final da live de hoje, um sucesso! Isso, exatamente! Exato! Então, ó, a gente já falou sobre várias coisas e nós vamos resgatar um pouquinho, porque tem um monte de conceito, um monte de termo que o pessoal fica super confuso. Então, vamos lá, ó. Eu coloquei, gente, alguns adesivos aqui para vocês entenderem esses conceitos, tá? Sexo biológico, gente, fica aqui, ó, é o que faz a gente identificar, né? Se um bebê é macho ou se é fêmea. Ou se nasceu um menino ou menina. Isso, quando a gente olha ou vai no ultrassom, a gente descobre que ou tem um pênis ou tem uma vulva. Mas, vocês lembram da semana passada, quem assistiu, que a biologia não é binária. Então, a gente tem que começar por aí. O que é sexo biológico? Então, eu estou falando da constituição, não só física, mas também de hormônios, a constituição genética da pessoa, que vai definir, tá? Se ela vai nascer com um pênis, né? Então a gente chama de macho. Se nasce com uma vulva, a gente diz que é fêmea, tá? Ou homem e mulher, e tem as pessoas intersexo. Praticamente 2% da população nasce com essa condição que se chama intersexo. Então a gente acha que a biologia é dividida em XX e XY, né? Ou então que é dividida em pênis e vulva. Tem gente que nasce com pênis e tem gente que nasce com vulva. Enfim, esse é o mundo, não é não, gente. A biologia não é binária. Então, a gente tem gente que nasce com pênis, tem gente que nasce com vulva e tem gente que nasce com condição intersexo. Tem mais de 40 tipos de órgão genital, gente. Carol! Né? Muitas vezes a gente não fala sobre isso. Conta. Eu fiquei com uma dúvida, agora eu lembrei. Lembrei onde que tá o Jerônimo, tô indo na sala buscar. Eu lembrei agora. Conta. Tá aqui, ó. Meu Jerônimo, ele fica aqui exposto, bem feliz, ó. Ah, que legal! Que legal! De lembrar. Ah, que legal! Hello. Pronto. Olha aí, deixa eu sentar aqui. Quando você falou Jerônimo, eu achei que era um outro boneco que você chama de Jerônimo. Achei que era tipo um boneco de pano, alguma coisa assim, mas não é um Jerônimo, tipo da mesma espécie de Jerônimo. Para aprender a desenhar. Hello. Deixa eu apoiar aqui o celular. Ó, meu Jerônimo. Ele tava correndo em cima do... Só que eu vou precisar... Ai, que legal! Um coração e um negócio no meu Jerônimo também. Carol... Isso, faz isso! Eu fiquei com uma dúvida sobre a questão do intersexo. Porque você falou que o intersexo é uma coisa... Nasceu daquela dúvida porque esteticamente não fica bem claro se é uma vulva, se é um pênis, às vezes é o clitóris aumentado. Daí, em que momento, porque aí ficou na dúvida, então não podemos determinar se é um menino ou uma menina. E aí, imagino que cabe a cada família ali resolver o que vai ser, mas costuma-se fazer logo no hospital mesmo, na maternidade, enfim, um exame genético para determinar e é rápido que vem essa resposta, porque aí geneticamente você consegue determinar, não? Sim, é possível fazer esse exame, tá? É um exame genético, mas vamos imaginar, olha o tamanho do Brasil, Fafá. Né? Olha quantos municípios nós temos. Tem municípios que não têm essa resposta rápida. Inclusive, eu conheci uma família em que o bebê teve muita dificuldade de acesso aos serviços de saúde, porque nenhum cartório emitia a certidão de nascimento, porque não tinha como dizer se era menino ou menina. Né? E pela legislação brasileira, que agora está mudando, aí vai depender muito do município,
do entendimento das pessoas do cartório para conseguirem fazer esse registro, né, tem muitas famílias que passam por essa angústia por meses, até conseguir o acesso a esse exame, até se definir alguma coisa, né? Então, a luta agora, em relação à nossa legislação, é que uma criança possa ser registrada como uma pessoa, um indivíduo intersexo, que não precise colocar lá que é menino ou menina, que é do sexo masculino ou feminino, porque é possível nascer intersexo e quando lá na frente a pessoa se entender, desenvolver a identidade de gênero, que a gente já vai falar sobre isso, ela mesma vai poder mudar na certidão de nascimento exatamente o gênero com o qual ela se identifica, tá? E a gente já vai falar sobre isso. Mas assim, imagine que numa cidade grande pode ser que em uma semana se tenha esse resultado. Sim. Que bom, né? E ainda assim é necessário esperar a criança se desenvolver para ver com o que ela vai se identificando, né? Como é que ela vai experimentando o mundo. E se ela um dia precisar ou quiser fazer algum tipo de cirurgia para se adequar, né? Adequar o seu corpo, adequar a sua genitália a algo que ela queira, quero parecer com vulva, quero que fique mais parecido com o pênis, porque assim eu me identifico, me sinto mais confortável com o corpo assim. E tem pessoas que simplesmente não mexem. Até porque toda cirurgia nessa região interfere também na sensação, né? Na sensibilidade, também na sensação de prazer. Então, aí vai depender desses casos, mas imagine, Fafá, que aqui no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade, principalmente na rede pública, de acesso a esse teste. Então, fica aquela grande confusão para a família, né, que não pode fazer esse registro e que precisa esperar para ter o documento essencial que é direito da criança, que é a certidão de nascimento. E eu imagino que se é um assunto tão pouco falado, também o preconceito que deve ser dentro da própria família. E sim, já deve ser uma dificuldade quebrar esse preconceito dentro da própria família. E aí a família também, se já está num lugar que já é difícil o acesso a essas coisas, como barrar né, todas essas questões. Eu imagino que talvez muitos acabem definindo ali algum gênero e aí ao longo da vida deve ainda criar... Nossa, deve ser... É um assunto bem complexo, eu imagino, né? Alguém até falou alguma coisa ali sobre a opção no futuro. Okay? Gente, nós nascemos homem ou mulher. A opção dela no futuro não interfere nisso. Então, Flor, é Flor, né? Flor, nós podemos nascer biologicamente, só estou falando biologicamente. Sim. Homem, mulher ou intersexo. Tá bom? Dá uma olhada lá na live anterior que você vai ver que 2% da população nasce com essa condição que antes era chamada de hermafrodita, né? Então não nasce nem com um pênis nem com uma vulva, nasce com uma genitália que se chama intersexo, que pode ter várias características. Pode ter uma vulva, né? Esteticamente uma vulva e um pouquinho mais para trás pode ter testículo também. Pode ser que tenha um clitóris aumentado, então parece muito um pênis, né? Mas tem a primeira parte da vagina. Então, cada pessoa intersexo nasce com uma condição variada, que não é só na genitália, tá, gente? É na genética, nos hormônios, pode estar associado a síndromes, pode precisar de cirurgia ou não, pode ter alguns problemas para urinar, pode precisar de algum tratamento, pode não precisar de tratamento nenhum, gente. A biologia é muito diversa, tá? Então, nós não nascemos somente homem e mulher, ou com pênis e vulva. Nós nascemos homem, intersexo ou mulher. Ou com pênis, vulva, né? Se a gente falar de sexo biológico, quando eu falo homem e mulher, eu tô falando macho e fêmea, tá, gente? Ou a gente vai nascer com pênis ou vulva ou uma genitália intersexo, tá bom? Gente, isso não é ideologia nenhuma, isso é só biologia. Isso tá? Vão lá pesquisar, tá? Inclusive, tudo isso é pautado na ciência. Sim. E a Carol já falou bastante também na live anterior, então depois pode assistir, ainda não está no YouTube, mas está aqui no IGTV. E estamos aqui ó, com o Gustavo.blogueirinho, que falou que é uma criança... Peraí, não é verdade, eu nasci menina, mas nunca gostei de quem eu era. E hoje sou um menino trans, porque minha mãe me aceita como eu sou. Gustavo, quantos anos você tem? Conta pra gente saber, por favor. E... Já que estamos falando de trans, então, Fafá, de uma pessoa transgênero? É um menino trans. Ótimo, então
Então, o que significa transgênero? Aí a gente está falando de quê? De sexo biológico? Não. Sexo biológico a gente já fechou. A gente estava falando de biologia, da constituição física, hormonal e genética, tá? E ela não é binária. Agora a gente pode falar de identidade de gênero. Por que tá aqui, ó? Porque é como a pessoa se identifica, certo? Faz parte da identidade dela. É como ela se significa, como ela se sente, como ela identifica. Então, como que isso pode acontecer? Eu tenho a pessoa cisgênero ou transgênero. Cisgênero, o que significa? Assim que o bebezinho nasce, né? Se tem uma vulva... Rapidamente. Ele falou que tem 5 anos. Agora, então, só lembrando que essa live aqui é mais focada em adultos. Talvez esteja aí a pessoa responsável pelo perfil do Gustavo. Bom, desculpe, agora continue, então, Carol, tua explicação. Só porque eu vi que um monte de gente estava falando... Sem problema. Ele tem 5, ele falou que ele tem 5, então já vimos. Obrigada. Até porque com 5 anos não se digita assim, né, gente? Deve ser a pessoa responsável. Se puderem... Se a pessoa responsável puder falar, né, olha, eu sou responsável aqui pelo Gustavo, né, tenho tantos anos, aí a gente pode até trocar ideia, né, claro. E aí, sabendo que é com adulto, a gente pode até avançar aqui na discussão, tá bom? Então, o que significa identidade de gênero? Ou a pessoa é cisgênero, ou a pessoa é transgênero. O que significa isso? Cisgênero é, então nasceu, tá? Nasceu o bebê, tem uma vulva, e aí toda a sociedade fala assim, é uma menina. Né? Lembrando que gênero, gente, é uma construção social diferente do sexo biológico. Gênero é todo esse significado que são os comportamentos, os brinquedos, as cores, o que a gente acha que é ser um menino ou ser uma menina, ser homem ou ser mulher. Isso é gênero, são todas as construções sociais, tá? E não nasce com a gente essas expressões, elas são aprendidas, tá? E a cultura, ela vai formando essa bagagem de como é que alguém do gênero feminino se expressa, como que alguém do gênero masculino se expressa, tá? Então, identidade de gênero é como a pessoa vai se identificar. Às vezes nasce, tá? Agora Jerônimo virou um baby, então digamos que nasceu com uma vulva e todo mundo falou, é uma menina. Logo vai ter, sei lá, um quarto rosa, ou pode ter um quarto lilás, ou até pode ter um quarto azul, enfim. Mas a gente vai criando, né, essa pessoa como que a gente entende que é uma menina no mundo, né? Tem gente que dá panelinha, né? Tem gente que fala, nossa, você é tão linda, nossa, que princesa, né? E essa pessoa tá ok com isso, então ela se identifica assim. Então essa pessoa cresceu de bebezinha, né? Foi atribuído o gênero feminino, porque ela nasceu com vulva, e aí essa pessoa cresceu. E ok, usa vestido, se expressa, e todo mundo reconhece e fala, não, é uma mulher. E ela se reconhece assim, eu tenho vulva, me atribuíram gênero feminino quando eu nasci, e ok, esse gênero tá ok pra mim, tá? Eu tô alinhada com isso que foi designado quando eu nasci. Agora, pode ser que essa pessoa nasça com uma vulva, seja tratada exatamente como culturalmente nós tratamos as meninas, e de repente, em dado momento, e normalmente isso acontece na infância, essa pessoa começa a falar, não curti esse vestido, não gosto muito de princesa, essa trancinha no cabelo eu não tô gostando não, tem alguma coisa que me incomoda, eu prefiro cabelo curto. Eu adoro uma bermuda. Eu prefiro assim ser mais, ficar mais com os meninos e fazer esportes que os meninos lá fazem. Pô, eu tô gostando de usar bermuda. Poxa, mas o que foi atribuído quando essa pessoa nasceu? Que era uma menina. E de repente essa pessoa não se identifica com isso que falam dela. E ela começa a pensar, poxa, eu sou um menino, né? É assim que eu me identifico. Eu gosto de me expressar dessa forma, de ter cabelo curto. Eu sonho que um dia eu vou poder usar, terno, como eu vejo a maioria dos homens usando. Então, essa pessoa que ela, de acordo com a atribuição, né, do gênero, porque quem atribui é a cultura, são os pais, são as vivências, né, são os parentes. Então, a gente diz que quando a pessoa não está alinhada a esse gênero que foi atribuído lá no nascimento, a gente chama essa pessoa de transgênero. Quem é transgênero? Tami, por exemplo. Tami, filho de Gretchen, tá? A gente se refere a Tami no gênero masculino, porque qual que é a identidade de gênero de Tami? Masculino. Exatamente. Então, quando Tami... Né? Ele, tanto que a gente fala, exatamente. Ele se identifica como homem. Então, por isso que ele
é pai. Exato. Por isso que está na campanha. E por isso que a gente fala que é isso. E por isso que a gente fala que é filho de Gretchen, tá? Quando o Tami nasceu, ó, virou bebê aqui nosso Jerônimo de novo. Quando o Tami nasceu, tá? Nasceu com uma vulva, é o que a gente imagina. Tô aqui usando, tá, o exemplo de Tami, que é uma pessoa pública, mas vou falar com muito respeito de Tami, ok? Só para vocês entenderem porque essa pergunta surgiu. Então, Tami nasceu com uma vulva. E durante muito tempo falaram, ó, Tami é menina, né? Tanto que esse nome a gente identifica porque outras pessoas têm esse apelido ou têm esse nome, né? Identificar, será que é um nome feminino? A maioria das pessoas acha que é um nome feminino. Então, Tami, quando era pequenininha, tinha uma vulva, foi criada como menino, ou seja, atribuíram esse gênero, né? Tanto que Tami apareceu em vários programas de TV, estava seguindo a carreira de Gretchen, né? Tinha cabelo comprido, dançava de forma sensualizada. E em dado momento da vida, Tami falou, isso aqui não cabe em mim, eu não me identifico assim. E começou a pensar e se identificar com o gênero masculino. Então, possivelmente, Tami começou a tomar hormônios. A gente não sabe se Tami fez a cirurgia na genitália, mas retirou as mamas e foi fazendo essa transição. Por isso, Fafá, que o termo é trans, tá? Transgênero. Vem justamente dessa transição, uma pessoa que transita, tá? Então, transgênero vem daí. Então, Tami, ela modificou ele, né? Na época era Tami, ela quando tinha cabelo comprido e se identificava assim, porque se apresentava como mulher, e hoje Tami assume, ou seja, identidade de gênero, tá? É uma identidade de gênero masculino. Então a gente fala o Tami, filho de Gretchen e pai, eu não sei se é da bebê ou do bebê. Também não sei. Eu não sei se é uma filha ou filho, acho tá? Que é um menino, pelo que eu vi. É um menino. Então, Tami é pai do menino. Então, qual o problema dessa campanha? O problema, na verdade, para uma sociedade homofóbica, LGBTfóbica, né, machista, é que está mostrando diversidade. Poxa, cadê lá o pai barbudo, branco, cisgênero, né, que a gente estava sempre acostumado, recebendo presente? Pois é, agora a mídia está mostrando essa diversidade, que é alegria, né? Porque Tami é pai. É isso, tá, gente? Então, identidade de gênero é como a pessoa vai se identificar. Okay? E essas pessoas existem, é gênero, né, Carol? Desculpa. E essas pessoas existem, por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso e que elas estejam nas campanhas de publicidade e que cada vez mais claro. conhecimento. Inclusive, estou vendo alguém aqui escrever, não acredito que vocês estão falando isso. Talvez tenha perdido o início da live, em que a Carol deu toda a explicação de... Então, eu vou reforçar aqui para quem chegou agora, que assista a live anterior da semana passada e depois assista o início dessa para verem que não tem nada a ver com ideologia, ninguém está querendo enfiar na cabeça das crianças o que elas devem ser, tá? Então, quem está chegando agora, às vezes pode estar estranhando, falando, como assim? Que absurdo! Tá tudo bem explicado, pautado na ciência, tá? Então, a gente está aqui numa conversa super respeitosa, querendo aprender. Então, quem quiser conversar com a gente nesses termos, tá super bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde. Continue, Carol. Isso aí, maravilhoso. Bom, então a gente falou que identidade de gênero a gente tem transgênero e cisgênero, ok? Já expliquei o que são ambos. Teve uma pergunta, Fafá, o que é gênero fluido, né? Isso, muitas vezes a gente... A diferença entre intersexo e gender. É gênero fluido, é isso? Isso, traduzindo, eu sempre gosto de traduzir para o português, que eu acho que fica muito mais acessível também para todo mundo. Claro. Vocês podem ouvir como fluid gender ou gênero fluido, tá? Então veja, a gente ainda está falando... falou aqui para falar também sobre não binário, não sei se entra na mesma... ok, tá, são todos termos que vão caber exatamente aqui na identidade de gênero, tá, gente? Não binário quer dizer exatamente isso, que não corresponde a essa classificação que a gente fez. Quando a gente diz assim, ó, é sexo biológico, gente, ó, lado físico, né, que envolve hormônio, genética e o fenótipo, que é como se apresenta o corpo. Não é binário, a gente quer dizer que não está dividido nesses dois termos que a gente colocou, nessas duas categorias, né? Homem, mulher, vulva, pênis. Quando a gente diz, olha, a biologia não é binária, a gente quer dizer, tem muito mais do que isso, tá? Assim como
a gente pode falar de gênero fluido ou fluid gender quando a gente fala de identidade de gênero. Muitas vezes a gente acha que, por exemplo, Tami fez a transição, né? Tami se identifica hoje como homem, tá? Tanto que está na campanha como pai do filho dele, e isso é tranquilo, gente. É ok, que fantástico que Natura está apresentando essa diversidade. Pode ser que um dia Tami transite de novo? Pode, gente, pode. Claro que pode. Tá? Então, gênero fluido quer dizer que a pessoa ela pode transitar, ela pode, de repente, em algum momento da vida ser cisgênero, né? Pode ser que ela tenha vivido um momento da vida em que se sente transgênero, faz as transformações que podem ser por cirurgia, que podem ser só por hormônio, que pode ser só como ela se apresenta, com roupa, com cabelo, tá, gente? Não é somente cirurgia e hormônio que vão mostrar essa transformação da pessoa. Pode ser a roupa, tá? Pode ser maquiagem, pode ser cabelo. Então, gênero fluido quer dizer o seguinte, que a pessoa pode experimentar várias experiências ao longo da vida. E pode ser que você olhe a pessoa e ela simplesmente fale, olha, eu não me identifico nem com masculino, nem com feminino, né? Eu não sou binária, eu me visto do jeito que eu quero e eu também não preciso dizer para os outros, olha, sou homem, sou mulher. Ela entende que ela não precisa dessa classificação. Então, gênero fluido é tudo isso que a gente quando tenta classificar em masculino e feminino, a gente vê que a pessoa não corresponde, nem quer corresponder e nem precisa corresponder a essas classificações que a gente estabelece, tá? E gênero fluido também se refere, Fafá, a mudanças de experiência que a pessoa tem ao longo da vida. Pode ser que ela faça as transformações e a pessoa seja transgênero e depois, em algum momento da vida, ela faça transformações de volta e se identifica como cisgênero. Ou seja, o gênero que foi atribuído lá no nascimento. Legal. Tá? Adorei. Tudo pode mudar? Tudo, gente. Adorei. Em sexualidade, nada é fixo, engessado, tá? Tudo é muito flexível, as vivências são muito diversas, plurais. E é assim que a gente tem que pensar a sexualidade. Obrigada, Carol. Inclusive, a Ellen está falando umas coisas bem interessantes aqui, que era o que eu tinha pensado já também, não tinha tido a oportunidade ainda de falar. Mas ela está falando bastante sobre a questão do Tami, que enquanto tinha a identidade feminina, como se mostrava bastante mesmo essa opressão sobre a mulher e a objetificação, ainda mais que era filha, porque na época era filha da Tami, era o que se esperava daquela exato. mulher que fosse muito sexualizada, muito objetificada. Tanto que ela se expressava muito dessa maneira, né? Acho que, sei lá, se fez concurso até de Miss... Bom, eu não sei, teve bastante coisa ligada a isso, né? E você vê que a hora que... E eu estava lendo, deu tempo de eu ler rapidinho a respeito, porque eu não sei muito a respeito da vida do Tami. Mas eu fui ver que acho que foi em 2006. Primeiro começou um processo assim de se identificar como lésbica, para depois de um tempo se identificar como homem. E aí eu vi uma frase que a Gretchen disse que realmente, desde criança, ela já tinha interesse em se vestir como menino, como a gente culturalmente veste meninos, né? Então, provavelmente essa identidade já vinha desde cedo, mas por questões de discriminação e opressão da sociedade, né? Todo mundo esperava, acho que dela, que ela fosse a mãe, que fosse uma nova Gretchen, até que uma hora não aguentou mais e falou, eu tenho que ser quem eu sou realmente. E como eu imagino hoje que tem muito menos pressão, tem outros tipos de pressões, porque, enfim, se assumiu como transgênero e está, inclusive, aí sofrendo preconceito, cancelamentos, né, por causa... tudo mais. Mas imagino que, ao mesmo tempo, esteja muito mais feliz porque está podendo ser quem realmente sente que é no momento. Porque você falou que pode ser que em algum momento, de repente, fale, não, agora identifico novamente com mulher. Achei super interessante isso, que pode ser algo que realmente a gente está sempre mudando, né? Eu, 5 anos atrás, gostava de uma coisa, hoje eu gosto de outra, e a mesma situação para, de repente, a nossa identidade, né? Achei bem interessante. Exatamente, tá? E é isso, gente. Tem gente que vai, já na infância, essa identidade de gênero vai
se apresentar, se desenvolver, se concretizar, tá? Todas essas ideias, e aí vai depender muito, Fafá, da cultura, do acolhimento ou não da família, né? Do bullying ou não que sofrer. Mas tem pessoas que isso acontece lá na adolescência e tem pessoas em que vai cair a ficha ou vai começar a pensar nisso lá na vida adulta, né? Então, cada indivíduo vai ter o seu tempo. Na maioria das vezes é na infância, tá? Mas tem pessoas que vão passar a se reconhecer assim, passar a pensar sobre o próprio corpo, sobre a sua felicidade, sobre as suas vivências lá na adolescência ou vida adulta, tá? E aí também envolve não só a cultura, mas o acesso a esse conhecimento. Tem muita gente que fala assim, na minha época não tinha tanta pessoa homossexual, não tinha tanta pessoa transgênero. Mas, gente, qual que é essa época? Qual que era a condição cultural? Será que não existiu, essas pessoas não se assumiam? Sim. Porque até hoje a gente não tem noção de quantas pessoas têm tal orientação sexual, quantas pessoas são cisgênero, quantas são transgênero, né? Quantas são obrigadas a viver uma vida ou, de repente, se casar em nome de um trabalho para atender às expectativas da família. Então, quando a cultura vai se modificando, a gente vai progredindo, aceitando essas pluralidades, não é que de repente surge, é que pessoas que não tinham coragem, não podiam assumir, não se sentiam confortáveis, né, passam a ter mais espaços de fazer isso. E tomara que esses espaços aumentem ainda mais. Tá bom? Estamos aqui ajudando para. E de certa forma. Obrigada, inclusive, por estar aqui ensinando tanto pra gente, Carol. Eu que agradeço esse espaço, eu que agradeço, Fafá. E eu adoro quando alguém aparece e fala assim, não acredito que vocês estão falando sobre isso. Porque possivelmente lá em 1900, antes de 1932, quando as mulheres ainda não votavam, alguém deve ter dito, né, nas discussões, vamos lá, a mulherada tem que votar. Alguém deve ter falado assim, não acredito que vocês estão pensando em colocar essas mulheres para votar como se elas tivessem inteligência para isso, né? Então, muitas vezes, esses comentários de não acredito que está falando sobre gênero, eu me sinto muito privilegiada, assim, e muito honrada de nós estarmos nesse espaço, de termos tanta gente aqui sempre acompanhando as lives, porque significa que a gente está contribuindo para um espaço de reflexão e para mudar o mundo, né? Estamos aqui, ó, nesse momento histórico, eu acho que isso é histórico mesmo, Fafá, para que esse mundo seja mais afetuoso, mais humanizado, para a gente aceitar as pessoas exatamente como elas são. Sim. Né? Inclusive, vou agora partir para outras perguntas que chegaram por e-mail. Tá. Como educar as crianças? A gente já falou um pouco sobre isso semana passada, mas vamos, agora que está mais clara essa questão, acho que até de estereótipos de gênero e tudo mais, como educar as crianças sem usar os estereótipos de gênero? Tá. Bom, gente, não tem como na nossa cultura a gente promover um ambiente neutro. Isso nem seria adequado. Tipo, nossa, eu não quero então que meu filho e minha filha tenham contato com nada, porque estereótipo, gente, é quando a gente reforça essas características, né? É quando a gente deixa de olhar todas as possibilidades do que uma criança pode viver ou ser. Então, vira estereótipo quando a gente engessa, né, essas características. Por exemplo, menino tem que usar azul, menina tem que usar rosa, menina brinca de panelinha, menina brinca de boneca, menino não encosta em boneca, né? Menino que joga futebol, a menina tem que ser linda, delicada, princesa. Então, isso é estereótipo, ok? Como é que a gente faz para amenizar isso? Porque a criança ela vai ter contato com esses estereótipos. E a nossa função como educadores, educadoras, pais, mães responsáveis, avós, tias, tios, né, é promover a reflexão sobre isso. Então, a gente tem que pensar primeiro, como é que foi a nossa educação e o que eu estou reproduzindo, né? Outro passo, a pessoa que perguntou isso, poxa, já está num passo fantástico que é se informar sobre isso, né? A gente falou um monte sobre estereótipos de gênero na semana passada, né? Então, a gente falou que muita coisa que a gente acha que é biológico, né? Menino não tem muita habilidade para cuidar de bebê, já a menina amadurece mais cedo, a menina é mais afetuosa, a menina olha mais pelo outro. E coisas das personalidades, do que a gente entende como feminino e masculino, a gente acha que está intrínseco ali na genética, né? Homem, sei lá, tem mais impulso sexual, enquanto a mulher não.
E a gente acha que a biologia explica isso, mas na verdade é uma construção cultural. Assim como o azul e o rosa vêm a partir de 1940, uma coisa super recente. Antes disso, as cores, na verdade, azul era de menina e o rosa era de menino, principalmente de homens, porque o rosa era o símbolo, né, do sangue diluído, das vitórias, das conquistas, das guerras. Assim como essas características, menina amadurece mais cedo. Não, gente, menina, principalmente em famílias com menos poder aquisitivo, a menina ela tem que cuidar dos irmãos, ela tem que fazer tarefas domésticas, enquanto ao menino é permitido andar de bicicleta e ser moleque por mais tempo. Então não tem nada na biologia que explique que uma menina amadurece mais cedo, né? As meninas elas ficam moças mais cedo. Não, gente, nem na biologia isso acontece, tá? E isso é cultural, porque as meninas têm que assumir mais responsabilidade. E menina, né, mulher, tende a ser mais cuidadosa, né, tende a ser mais empática, porque a gente está lá cuidando de boneca desde que a gente é muito pequenininha. A gente aprende a brincar olhando a necessidade da boneca, né, nos colocando à disposição para cuidar da boneca, trocar a fralda da boneca. Então, gente, tudo isso a gente chama de construção social. Carol, tá? então as mulheres gênero. não amadurecem mais rápido que os homens? Que eu repito não. até hoje isso, a mulher é mais madura mesmo, você tá na mesma série. As meninas são mais espertas que os piados, de modo geral. Olha aí. E isso não é uma questão... Biologicamente, não. A gente não tem essa explicação. E isso também é uma construção cultural. Seja porque a gente coloca nas meninas uma responsabilidade de já cuidar da casa, de se apropriar das tarefas domésticas, de ficar mais quietinha em casa, se protegendo, até porque é um mundo violento com as mulheres, né? Então isso é atribuído... Mesmo e mais bobos, e mais imaturos, porque é o que se espera, não se exige essa maturidade. Tanto que isso, então a gente pode dizer que pela cultura, né, a gente pode dizer que a menina amadureceu, mas porque ela teve um incentivo social para isso, aí a gente pode dizer que sim, tá? Mas não que biologicamente ela, poxa, lá com 12 anos, essa menina, né, já tá, né, tanto o corpo se desenvolveu, quanto todo o aspecto psíquico dela. Não, tá? É a cultura que obriga a menina. Nem bebê, tipo, não, nem bebê. Eu já ouvi isso, né? Às vezes menina anda mais rápido, ou começa a falar mais cedo, também não tem nada a ver. Tem muitos testes. Não, Fafá. Tem muitos testes e daí vai depender da cultura, vai depender de que tipo de estímulo se dá àquele bebê, vai depender de que tipo, até as cores, Fafá, são capazes de incentivar ou não os sons que se ouvem. Muitas vezes se fala com meninos de uma maneira mais enérgica, enquanto com a menina se fala de um jeito mais doce. Até o jeito que a gente mexe no corpo dos bebês meninos e meninas é diferente. Né? Quando a gente está trocando a fralda do menino, a gente está falando, olha que meninão, olha esse sacão, olha esse aqui é o meninão do papai. E com a menina a gente já trata de um jeito mais doce, talvez até toque de um jeito diferente para limpar. Então tudo isso, claro que vai influenciando nesse desenvolvimento global da criança, mas olha o tanto de coisa que é elemento cultural sobre como a gente já trata meninos e meninas. Até dentro da barriga a gente já trata de forma diferente. Com toda expectativa, com a musiquinha que a gente vai colocar, com o carinho que a gente vai fazer, né, na barriga, é minha princesinha, ou fala de um jeito mais, esse é meu meninão, nós vamos jogar futebol, tô te esperando aqui quando você nascer pra gente jogar futebol, né? Então, biologicamente, não tem nada que mostre que um tem mais predisposição do que o outro a amadurecer, né, fisicamente mais rápido. Inclusive, esse é um termo, Fafá, que está muito ligado à nossa cultura de violência sexual contra crianças. Quando se fala assim, meninas amadurecem mais cedo, né? É exatamente o discurso para explicar isso, para sexualizar o corpo de uma menina de 12 anos. Não é à toa que durante muito tempo, né, a nossa legislação ela foi mudando, mas durante muito tempo, e ainda hoje pessoas deixam de denunciar, quando há, por exemplo, um caso de violência sexual, né, de um contato sexual de um cara mais velho com uma menina de 12, 13 anos. Posso até dizer 13, porque a idade de consentimento sexual é 14 anos. Então, com uma menina de 13, quando isso acontece e o cara é denunciado, o que se fala?
Ah, mas ela sabia o que estava fazendo. Nossa, mas ela já tem ela tem um corpo de mulher. Olha aí, olha esse corpo desenvolvido, né? Como se isso simbolizasse a capacidade, né, psíquica de entender o que significa aquele contato sexual, né? Aquele relacionamento que na verdade é um estupro. Então, essa famosa frase "menina amadurece mais cedo", ela está muito ligada com a cultura da violência sexual contra crianças, né, e contra meninas e mulheres. Nossa, tá? eu vou começar a cuidar Mas o que eu estava falando para chegar Tem nisso? alguém falando aqui, dia a dia é um treinamento constante. Total, imagina. E isso agora, para mim, foi assim, uau! Gente, eu a vida inteira ouvi e achava que era, e a gente repete isso, né? Tenho duas sobrinhas, ai, são mais espertas mesmo que o menino que tem a mesma idade. Mas como tem que começar, então, a tomar muito cuidado com isso, para não ficar repetindo, né? Não repetir esse discurso e repetir a prática. Exatamente. E assim, quando você diz, fulana é mais esperta, o termo esperteza também é algo muito subjetivo, né? A gente tem aí as múltiplas inteligências. Pode ser que uma pessoa um bebê seja super inteligente, sei lá, para encaixar as pecinhas, enquanto o outro é super inteligente para detectar sons. Quando saca que o pai lá tá tocando violão, sabe? Tem bebê que já se mexe, tem bebê que tem um ritmo e rebola aquele bumbumzinho de fralda de um jeito muito fantástico quando ouve músicas que tem um certo ritmo, que tem uma certa bateria, uma certa percussão. Então, inteligência e esperteza também são termos muito subjetivos. O que é inteligência? O que é um bebê inteligente? O que é um bebê maduro? Né? E muitas vezes até existe o tempo de um bebê caminhar, às vezes um engatinha antes, mas a condição cognitiva dele pode ser que esteja mais avançada, né? Isso aí vai depender da cultura, do lugar, da questão, né? De onde ele cresceu. Ih, travou, Carol, aqui para mim. Travou para vocês também? Me digam se travou. Espera aí. Não sei, travou tudo aqui. Voltou agora, então. Não sei quem que travou. Ai, será que fui eu? Espera aí, vou te... Será que sou eu que estou travada? Vocês estão me respondendo, acho que... Espera aí. Vamos trazer Carol de novo. Já estou chamando a Carol de volta, gente. Enquanto a Carol está voltando, deixa eu aproveitar e mostrar, então, eu separei uma pilha gigantesca de livros aí para quem quiser dicas de livros de história bem legais que tratem e que quebrem um pouco esses estereótipos. Como eu tô com... Carol, tô te chamando, tá ali aguardando você aceitar. Espera aí, que ela tá me mandando oi. Sim, você caiu. Ela perguntou assim no WhatsApp para mim, caí? Você caiu, Carol. Vamos ver se eu consigo chamar ela de novo. Aqui, ó, vou chamar de volta. Se não der tempo de eu dar as dicas dos livros, eu coloco lá nos stories depois e também na descrição do vídeo, tá? Pronto, Carol voltou. É que tinha Agora eu que te assisto, que eu tô... Aí eu puxei... Claro! Ótimo. Então você ia mostrar os livros, eu que vou te assistir agora. Não, na verdade eu ia mostrar os livros para preencher esse tempo enquanto você não voltava, porque eu tenho mais uma pergunta aqui. Então tá. Estão perguntando se você então tá. Então... hora que caiu. Não, tô bem pra caramba aqui, tá tudo certo. Eu e Jerônimo, tá? Jerônimo, tudo bem? Tá. Jerônimo pediu o WhatsApp. Jerônimo pediu o WhatsApp do seu Jerônimo, viu? Depois a gente faz. Depois você passa. Tá bom. Carol, gente, então... alguém que estava falando, e você também comentou algo, acho que é bem interessante, porque a gente tem falado muito, então, sobre desconstruir esses estereótipos de gênero. Peraí, só, a gente tinha respondido o que a gente estava falando antes, quando travou? Sim, é isso que eu vou finalizar. Então, como é que a gente vai educar a criança? Né? Isso. Primeiro que não tem como a gente promover uma educação absolutamente neutra, porque o gênero, gente, faz parte da nossa vivência. A gente está vendo o tempo todo, tem muita gente preconceituosa, a gente está vendo essas discussões, né?
Então, isso está presente na nossa vida. Então, o que a gente deve fazer? Tentar selecionar brinquedos, né, que proporcionem uma vivência interessante, que a criança possa brincar de qualquer coisa, evitar o rosa para menina e azul para menino. Sempre pensar, esse brinquedo aqui, sou eu que estou entendendo que uma menina realmente gosta de panelinha rosa, de cozinha, de bebê, ou realmente essa criança gosta, né? Ah, mas ela sempre assistiu filme de princesa. Ok, então vamos tentar desconstruir as princesas. Vamos jogar um outro tipo de jogo. Vamos jogar futebol. Vamos jogar queimada lá fora. Vamos brincar com quebra-cabeça. Vamos jogar jogo de tabuleiro. Vamos brincar de caminhãozinho. Vamos brincar de tudo. E assim a criança ela vai aumentar a possibilidade de vivência dela. Gente, de aprendizado. Quando você brinca de carrinho, você está brincando de movimento. É a inteligência espacial que está sendo trabalhada naquele momento, que está sendo expandida e desenvolvida. Quando o menino brinca de boneca, é a inteligência emocional, é cuidar de alguém, é entender o que é esse pegar, o que é brincar e exercer um papel em que se cuida do outro, né? Em que se pega com cuidado um boneco, uma boneca. Então, quanto mais vivências, mais a gente vai expandindo essa oportunidade da criança ser feliz, de experimentar, de ouvir sons, de abraçar, de encontrar esportes diferentes, de descobrir como é que o corpo se mexe. Gente, tem menino que adora dançar, seja street dance, seja balé. Então, por que você vai bloquear uma vivência da criança que é prazer e bem-estar puro, né? Se aquele menino adora dançar, ele adora ritmos latinos, ele adora um balé. Caramba, esse é o potencial que ele está mostrando. E ele está mostrando, gente, eu sou feliz assim. Assim como tem menino que vai adorar futebol, assim como tem menina que vai adorar skate, né? Então a gente, deixando a criança... Desculpa, isso não quer dizer que, por exemplo, uma menina que gosta de skate não quer dizer que ela se identifique com o gênero masculino. Assim como um menino que gosta de balé, não significa que se identifique com o gênero feminino. Ele pode continuar se sentindo menino, se identificando como um menino, mas ele gosta de balé. Só que a nossa cultura diz que balé é coisa de menina. Né? Exato. Maravilhoso. É isso, gente. A gente está falando de brincadeira. Boneca é um brinquedo. Assim como esporte, né? É um esporte. Exato. É um exercício, é um esporte, é uma atividade, tá? E aí, gente, eu não falei, mas a orientação sexual, ela tá aqui no coraçãozinho e não tem, não misturem, tá, os conceitos. A gente falou de sexo biológico, tá? A gente falou de identidade de gênero, ok? Que é como a pessoa se identifica. E quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando de para onde se orienta o desejo dessa pessoa. Ou seja, por quem que ela se apaixona, com quem ela quer fazer uma família, com quem ela quer ir no cinema, com quem ela quer ter relacionamentos. E não é só relacionamento sexual, gente. Quando fala orientação sexual, é relacionamento de afeto, tá? Afetivo sexual, vamos colocar assim. Então, não é só atividade sexual. Ah, homossexual é uma pessoa que transa com outra do mesmo gênero ou do mesmo sexo. Não é isso, gente, tá? É uma pessoa que ama, quer construir uma família, ou quer ter planos de vida, ou quer se casar, ou quer ter um relacionamento sério, ou quer namorar, ok? A mesma coisa que acontece com um casal heterossexual, até porque orientação sexual a gente tem hétero, homossexual, bissexual, pessoas assexuais também, que apareceram na outra live, tá, gente? Então, é para onde orienta o desejo afetivo sexual dessa pessoa, tá bom? Não é só atividade sexual, é atividade romântica, afetiva, de carinho, de beijar na boca, de construir a vida juntos, de partir para a lua de mel. E assim como pode ter uma pessoa que seja homoafetiva, que tenha uma orientação sexual para o mesmo gênero dela, só que não... Por exemplo, só que aí fica... ou até casa com uma pessoa do gênero oposto. Então, assim, ela age como se fosse heterossexual, só que o coração dela é homo, mas isso por uma questão de sim. Né,
como é que é? Cobrança da sociedade, porque não tem coragem de se assumir. Isso. Então, quer dizer, pode ser que a pessoa seja homoafetiva, só que ela tem uma vida heterossexual, é isso? Pode, né? Sim, sim, isso é possível. Às vezes as pessoas falam, nossa, você viu fulano que era casado com uma mulher, tinha 3 filhos, de repente virou gay. Talvez a pessoa não tenha virado gay, né? Até porque orientação sexual é uma coisa muito complexa. Então, possivelmente, essa pessoa já era homossexual, mas por pressão da sociedade, para atender a expectativa que pode ser da família, que pode ser do grupo social ao qual ela pertence, ela seguiu, é isso que a gente chama de cultura heteronormativa, né? Então, nasceu menina, logo a gente imagina que vai ser delicada, princesa, dona de casa, vai querer ser mãe, vai querer se casar com um homem. Então, heteronormatividade é isso, é quando a gente coloca as pessoas dentro desse padrão, né? Por isso que o nome é heteronormativa, é como se toda menina que nasceu com vulva fosse ser delicada, se identificar com o gênero feminino e casar com alguém do gênero masculino e ser heterossexual. A gente quer que tudo esteja alinhado, né? Como se uma coisa desencadeasse a outra. Né? Isso, exato, né? Quando uma pessoa pode nascer com uma vulva, ser transgênero, então se identifica com o gênero masculino, né? E se casa com uma mulher, por exemplo. Né, que foi o que aconteceu com o Tami. E aí, gente, nossas vivências na sexualidade são diversas, são plurais, tá? Nosso tempo passou muito rápido de novo, mulher, mas vamos lá, tem mais alguma pergunta? Carol, a gente tem 8 minutos, queria saber, você falou isso, que até não é saudável, porque a gente fala, então vamos fazer uma educação totalmente sem definir gênero. Você não falou isso, mas assim... totalmente neutra, né? Totalmente neutra, isso. Mas você falou que isso também não é saudável. A gente tá, acho que, caminhando aí para um equilíbrio, eu imagino. Estamos tentando chegar nesse lugar, mas o que será que seria o ideal, então? Deixar que as crianças sejam livres para expressarem o que elas desejam, mas se eu vejo que nasceu um bebê com vulva, então eu vou olhar e falar assim, é uma menina. Eu posso começar a criá-la como se fosse uma menina ou eu vou deixando... Como eu fosse uma menina, eu digo, vou colocar um vestido, vou deixar o cabelo crescer, pensando que isso tudo, é claro, é cultural, porque a gente também pode deixar o menino usar o cabelo comprido, se ele quiser e tudo mais. Mas como chegar aí num equilíbrio entre essas coisas? Quando eu digo assim, não existe essa neutralidade, não tem como você criar, Fafá, um ambiente totalmente artificial, né? Porque essa criança vai para a escola e as meninas têm um jeito de agir, porque estamos todos inseridos nessa cultura. A gente não vai conseguir essa neutralidade, mas tem como a gente não reforçar o estereótipo de gênero e sempre promover reflexão. Então é claro que se nasceu um bebê com vulva, né? A gente atribuiu o gênero feminino. É claro que a gente vai para coisas óbvias, né? A gente vai vestir de uma certa forma, porque as roupas que são vendidas no mundo inteiro são assim. Mas sempre que a gente puder dar uma variedade de experiências para a criança, seja com roupa, então vai lá, poxa, você tinha um enxoval todo rosa, poxa, bota um dinossauro, ela vai ficar linda. Olha que legal aquela roupa azul, olha que legal, sei lá, vai que o pai ou a mãe adora o Batman, bota a menina com a camiseta de Batman. É começar a usar, é sempre pensar assim, poxa, será que eu só estou escolhendo coisas que culturalmente a loja está me fazendo comprar para minha filha? Será que eu estou escolhendo coisas que o capitalismo, que lá a loja, que a empresa lá de brinquedos está fazendo eu dar para o meu filho? Né? Então, o que eu quero que meu filho viva? Então, vamos lá, poxa, com o bebê, normalmente os brinquedos eles são mais flexíveis, a gente tem uma diversidade muito grande de cores, de possibilidades, tenta seguir isso, né? Então, é muito legal que o menino tenha boneca, sim, porque essa é uma forma de, além de ele brincar, de construir com Lego, e a menina construir com Lego, ele pode também desenvolver esse papel do afeto, que é tão importante. Né? Ele pode cuidar dos irmãozinhos, ele pode sim, deixa o menino pegar o bebê da família no colo com cuidado, com orientação de um adulto, né? Então sempre pensa, peraí, mas eu tô comprando essa panelinha rosa para menina, tá, mas todo mundo sempre compra, a loja tá lá ofertando, o que será que ela vai aprender com isso? Como é que ela não pode se expandir? Será que essa minha filha não nasceu com um potencial incrível para ser uma bióloga?
para desbravar aí os 7 mares. Será que Claro, tu não quer ser meu pequeno presidenta? cientista, né? Por que que era meu pequeno? Não pode ser minha pequena cientista? Minha pequena cientista. Exatamente. E esse meu menino, será que eu não estou jogando todas as expectativas ou coisas que eu queria quando eu era criança nesse menino? Só dou ferramenta para ele? Ou então eu queria tanto ser astronauta que eu só dei brinquedo de nave espacial e tudo mais. E a própria criança, Fafá, quanto mais possibilidade você vai proporcionando para ela se expressar, brincar, exercer papéis na fantasia, mais ela vai construindo as preferências, o que ela gosta de fazer, o que ela ama fazer, com o que ela adora brincar. A gente percebe, eu que sou pedagoga, quando você tem um ambiente livre, qualquer menino ama brincar de casinha, ama a família pedagógica, ama arrumar a casinha para brincar com os móveis. Isso não é coisa de menina. Essas miniaturas, na verdade, são uma expressão do próprio mundo. E é muitas vezes nessa brincadeira que o menino mostra ali dentro da casinha o que está acontecendo dentro da família dele, né? Ou que tipo de adulto ele, o que ele está vivendo, e ele tenta elaborar ali com os bonequinhos. Em um ambiente livre, tanto meninas experimentam de tudo, quanto meninos experimentam. Então faz esse exercício. Opa, né? Por que rosa? Por que lilás? Por que a boneca é sempre branca? Bola, porque... Né? Porque as ferramentas... Gente, menina também pode adorar construir. E o que a gente está tirando das mãos deles, que é o pior deles e delas, né? A gente está tirando a boneca com medo que isso influencie a orientação sexual, como o senso comum imagina, né? A gente está impedindo esse menino de ser um menino sensível, a gente está impedindo ele de chorar, a gente está impedindo ele de dançar. Gente, que coisa triste uma criança que não pode dançar e se movimentar da maneira como o corpo dela está pedindo, como a mente está pedindo, né? Como o bumbum resolveu reagir ali a uma música maravilhosa. Então, assim, pensa nisso. O que é melhor? Qual é o mais saudável para esse desenvolvimento? O ambiente super neutro, né? Ele é um ambiente artificial. E vocês que têm criança na escola, vocês sabem como há um incentivo da cultura, né? Para que meninas consumam as princesas, o rosa, a Elsa e por aí vai. Então, sempre tenta promover essa reflexão, mostrar outras alternativas, mostra as suas paixões, né? Deixa as crianças brincarem de forma mista. Às vezes, na própria escola, Fafá, tem aquela coisa de fila de menino e fila de menina, crachá de menino, crachá de menina. E daí a gente separa esses universos e a gente impossibilita essas experiências, né? Em que a criança vai poder brincar de tudo, conversar sobre tudo e exercer vários papéis, né? Que seja da mãe, do pai, que seja do caminhoneiro, da caminhoneira, da presidenta, do presidente, e por aí vai. Né? Inclusive, então, estão falando não só nas brincadeiras, mas nas tarefas de casa também ter essa variedade para os dois gêneros. Corretíssimo, o Leonardo está falando. Bom, eu acho que é Leonardo, que é Léo. Carol, desculpa te interromper rapidão, é que temos mais 1 minuto. Eu só queria ler aqui o que a mãe do Gustavo escreveu. Para quem chegou agora, o Gustavo é um menino de 5 anos, um menino trans. Então a mãe dela escreveu assim: eu só queria que as crianças trans fossem vistas e respeitadas, pois muitas mães escondem seus filhos por medo, pelo fato do ódio, do que as pessoas falam por elas serem diferentes. Porque as pessoas falam que elas são diferentes. Acho que é alguma coisa assim que escreveu. Então, eu queria aproveitar que a gente está aqui nesse momento aprendendo tanto, que a gente está se desconstruindo. Eu estou falando a gente e eu, né? E mais pessoas possivelmente estão aqui se desconstruindo junto. A respeito de tantas coisas que a gente foi criado pensando, eu tenho tentado trazer essas pautas mais nas histórias que eu conto. É difícil ainda encontrar literatura de qualidade que fale sobre questões de transgênero, ou de que não existe coisa de menino, coisa de menina. Eu tô tentando trazer mais essas coisas, mas também não quero ficar só nisso, porque eu acho que o mundo é rico, eu também quero trazer riqueza nas histórias. Mas agora eu quero fazer um pedido para vocês que estão gostando, que acreditam nisso, porque fica aqui o meu comprometimento de tentar ajudar a mudar esse pensamento, a mostrar para as pessoas que essas crianças e adultos existem. Mas para isso eu hoje me sinto muito fortalecida para trazer essas pautas, coisa que anos atrás eu não sentia. Eu falei, se eu
pegar e trouxer uma história de criança transgênero para contar para criança, o que vão fazer? Vão me cancelar. Sei lá, aquela mulher é louca falando, querendo entuchar a ideologia de gênero para crianças. Então, assim, a gente está vendo que não existe essa coisa de ideologia do gênero, que, enfim, não preciso nem repetir tudo o que a Carol falou aqui. Então, eu quero pedir para vocês que estão gostando, quando eu contar histórias que tragam essas questões ou esse tipo de pauta, que vocês venham junto comigo para a gente se sentir junto, fortalecido numa comunidade mesmo, numa corrente, que, cara, Fafá tá contando isso, é muito legal. Eu preciso desse apoio de vocês também. Porque, às vezes, para mim, é muito difícil eu trazer algumas pautas que são tabu, porque eu preciso também de bastante gente assistindo e consumindo o meu conteúdo para que eu consiga cada vez mais crescendo e ser patrocinada, para ser remunerada pelo meu trabalho. Então, tô aqui fazendo um pedido, eu tô muito querendo puxar essa pauta mais para mim também, e então quero poder contar com vocês. Agradeço muito a Carol por trazer todas essas questões para a gente, que são tão importantes. Eu tenho aprendido realmente muito. Completamos aí 10 horas de vídeos sobre educação sexual. Então, agradeço a companhia de todos vocês que estão aqui com a gente, todos e todas. Então, se eu continuar fazendo isso, por favor, fiquem junto comigo aqui. Vamos lá, damos as nossas mãos virtualmente. Fica meu pedido. Com certeza. Fafá, e você, assim, nossa, sempre teve uma coragem, uma ética, né? Fantásticos, assim. Então, eu te admiro. Na verdade, esse é o lugar. Eu não faço esse tipo de trabalho em nenhum outro lugar, nem no meu próprio Instagram, né? Mas com você eu topei também fazer isso, porque eu sei que a gente está na mesma área e a tua ética, assim, a tua capacidade de estar sempre alinhada, sabe, com a ciência, com os direitos das crianças e adolescentes. Então, assim, quando eu recebi esse convite, eu falei, é o lugar certo e a hora certa para fazer isso. Então, eu tô contigo, tá bom? Obrigada. Vou estar sempre ali, porque o que a gente está trazendo é isso, é respeito, é amor por essas crianças e por todo o desenvolvimento saudável das crianças. É isso que a gente deseja, né? Porque a gente sabe que existe um índice altíssimo de suicídio por pessoas que não são aceitas, que não encontram o seu lugar, que sofrem bullying, que sofrem violência. A gente está num dos países que mais mata a população LGBT do mundo e a gente precisa mudar isso. Então, o que a gente está falando aqui é de ciência, é de afeto e, acima de tudo, de amor, né? É amor por todos esses seres humanos que simplesmente querem ser e se expressar da maneira como eles são. E a gente está aqui, né, para apoiar isso, essa diversidade e essa pluralidade. É para isso que eu existo e trabalho, e eu sei que é para isso também que você está aí, Fafá. Arrasou, muito obrigada. Inclusive, eu convidei a Carol para uma live, e aí adorei. E ela falou assim: se você quiser mais durante a pandemia, podemos fazer. Eu falei: opa! Agarrei a oportunidade. Então, a Carol foi sempre muito aberta, é sempre muito generosa para estar aqui com a gente. É realmente um privilégio nosso. Obrigada, Caroline Arcari, mestre em educação sexual, trazendo tanto conteúdo rico que ela dá em curso, gente. A gente está tendo tudo isso aqui de graça. Então, muito amor. Obrigada. 10 horas de curso já, né, amiga? 10 horas. Imagine, ó. Não esquece que Jerônimo, que é o WhatsApp do seu Jerônimo, tá? Gente, qualquer coisa tem mais conteúdo na outra live. Gente, não acredito que você tem um Jerônimo. Oh, meu Deus, muito bom. Ou é uma Jerônima? Depois você conta, tá? Vamos descobrir. Estão perguntando que dia tem mais. Toda terça-feira, às 9 horas da noite, horário do Brasil. Estamos aqui nessa live no Instagram. Depois, ao longo da semana, a gente coloca no YouTube com acessibilidade em Libras, feita pela Jaqueline Soares, maravilhosa, nossa intérprete. A da semana passada tá no IGTV, mas em breve vai pro Instagram. Pro meu canal novo do YouTube. Fiz um canal chamado Fafá Conta maravilhoso. Pra colocar esse conteúdo lá, que assim o Fafá Conta fica só para crianças, e esse que a gente tá entre adultos aí, fica para lá, tá bom? Gente, muito obrigada. Terça-feira estamos de novo. E vou deixar as dicas de livro que pediram, vou deixar nos stories, ou de repente crio no blog lá Boa. Que é muito livro, coloco tudo no blog. Legal. Não agora, tá? Legal. Mas assim que tiver disponível, eu divulgo para vocês. Beijos, Carol, muito obrigada. Boa noite, gente. Até a semana que vem. Para você também. Até a semana que vem, amiga. Beijos. Beijo. Obrigada, gente.